De volta com o programa No Mundo do Trabalho. Claro que a gente ficou aqui no intervalo conversando, né? E voltamos aqui agora falando sobre esse trabalho muito bacana, né, Evandro, Sim. que você desenvolveu lá na Votorantim, né? E aí eu perguntei a ele na hora do intervalo sobre essa questão, se as empresas investem nessa área, isso é uma coisa pioneira da Votorantim, é raro. Como é que é esse encontro da música nas organizações? Tem crescido, né? Hoje em dia já se conhece, já se sabe que isso faz com que A a produtividade produtividade aumenta, a concentração deles, eles ficam mais unidos, né? Tem um aspecto de união. Outra coisa, valorização. Né? Por exemplo, tem pessoas que trabalham em certas áreas que não tem tanta visibilidade da empresa. De repente eles se tornam artistas. Então, isso é um fato muito interessante, né? E assim, isso realmente tem crescido, né? No Rio de Janeiro mesmo tem muitas empresas já que têm coros, né? Petrobras já tem há muito tempo os coros da Petrobras. O final do ano passado a minha orquestra fez um concerto com o coro da Petrobras em Niterói, né? E nós participamos disso. E, então assim, tem crescido. A Votorantim já tem algum tempo, esse coro que eu trabalhava. Quando eu entrei já fazia 5 anos, né, que eu fiz coro. Mas existem muitas empresas no Brasil já que têm esse trabalho que é muito bom. Né? Aí você falou que nesse caso lá você estava 2 vezes por semana. Normalmente é isso? Geralmente 2 vezes por semana. E é após o expediente? Tem um horáriozinho? Cada empresa tem uma forma de trabalhar. Alguns trabalham no horário do almoço. Né? Às vezes geralmente são 2 horas de ensaio. Né? Então assim, às vezes roubam 1 hora de trabalho e 1 hora do almoço. Tudo se negocia. A empresa que eu trabalhava, a Companhia Brasileira de Alumínio, a Votorantim, todo mundo falava que ela era uma mãe, né? Porque na verdade nós tínhamos 3 horas de ensaio, 6 horas de ensaio por semana. Né? Eu tinha um pianista à minha disposição. Tinha uma verba muito boa para pagar nossas viagens, né? A empresa dava terno. Viagens? Por que vocês se apresentavam em outros lugares? Muitos lugares. Fazíamos concerto em toda a região de Sorocaba e São Paulo, em interestadual, Minas Gerais, Santa Catarina, né, Paraná. E tudo pago pela empresa, em hotéis muito bons. Então, assim, isso é uma forma de valorizar os funcionários. Sem né? dúvida. Então, eles se sentiam super valorizados. Realmente, eles defendiam a empresa. Era muito bonito de ver, isso é muito legal. Eles defendiam a empresa, eles vestiam a camisa da empresa, sabe? E eles tinham orgulho de trabalhar na Votorantim, né? Orgulho do presidente, do presidente que era o Antônio de Moraes, né? Então, eles realmente tinham um grande orgulho de trabalhar ali. É muito legal você falar isso para a gente ver o impacto que a música faz nas pessoas. Porque a gente tem uma cultura de normalmente ter raiva do trabalho, né? Sim, era o Valdez diz que quando ele quer saber se o pessoal está motivado para trabalhar, ele pergunta, se você ganhasse na Mega Sena, você faria o quê? Eu não passava nem na calçada da empresa. Né? Então, quando você fala assim que as pessoas tinham orgulho de trabalhar ali, como é que é o impacto positivo na vida das pessoas da música, não é isso? Muito interessante o que você falou, porque assim, é um gancho para falar uma coisa. Tivemos muito casos de funcionários que se aposentaram, né? E realmente continuaram no coro. Né? Porque assim, era o grande paixão deles era cantar ali. Né? Então eles gostavam realmente de estar na empresa. A empresa, a Votorantim, ela até hoje, não sei porque estou muito tempo já fora dela, né? Mas ela sempre fazia algumas palestras e alguns movimentos, né, para integrar os funcionários, né? E o coro, uma delas tinha o teatro também. Então realmente eles gostavam de estar ali dentro. Saiu alguém da empresa para ir trabalhar na área artística? Olha, sim. Sim. Deu tão certo o projeto. Um rapaz que trabalhava lá, já na época ele era meu rapper, assim, né? E ele saiu da empresa e hoje trabalha como cantor. Tem 2 que montaram uma dupla sertaneja. Muito legal. Muito legal, né? E é muito interessante que você percebia, assim, qual o foco, né, de ter um trabalho desse numa empresa. É realmente despertar neles as melhores coisas que eles têm. Né? Tirar o que tem de bom. Tirar o que tem de melhor deles. Né? Isso o Sérgio com certeza vai falar melhor, porque ele entende mais. A gente trabalhava no dia a dia, mas a questão técnica, o Sérgio ele é um estudioso em relação a isso. Mas o que eu percebia era a ideia de família que eles tinham. Né? Eles começavam a respeitar os funcionários, o colega que trabalhava com ele.
né? Existe um movimento de compreensão maior de deficiências dos colegas, né? Porque num coro você trabalha com uma harmonia, né? Então assim, nós trabalhávamos com divisão de voz, pode falar de 4 vozes. Então tem uma voz embaixo, uma voz em cima, média e aguda. Então assim, você tem funções dentro de um coral, né? Então existe o baixo, lá eu trabalhava com coro masculino, né? Então tem o baixo, o barítono, que é uma voz grave, mas um pouco mais aguda, o segundo tenor, que é uma voz que geralmente canta as melodias, e o tenor 1, que está mais agudo ainda. Então assim, cada um tinha uma função. E Evandro, todo mundo pode cantar? E quem não tem essa voz? Olha, todo mundo pode cantar, essa é a verdade. Né? Todo mundo pode cantar. Existe, claro que não é todo mundo que vai virar um astro, né? Isso é normal, mas antigamente, é muito curioso ter falado isso, porque antigamente, no período medieval, cantar era uma coisa natural, todo mundo cantava. Né? Você vai estudando que era normal, fazia parte do dia a dia das pessoas, né? Cantar. Você percebe que na roça, por exemplo, as pessoas estão trabalhando, elas estão cantando. Os negros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, trabalhando aqui no Brasil na cana-de-açúcar ou lá nos Estados Unidos no algodão, eles cantavam para aliviar a dor, a saudade, né? O canto tem esse poder, né? E eu sempre falo, quando trabalho até com a própria orquestra, eu peço para eles entrarem em algum coro, porque é importante cantar também, porque é uma forma também de se expressar, né? Porque é de dentro para fora, né? E o canto traz isso, ele integra, ele faz com que você comece a cantar, e ele está cantando do meu lado, eu preciso ouvi-lo, que é o órgão mais importante do músico, que é a audição, né? Então você começa a despertar isso, e no coro e na orquestra, quando, por exemplo, tá a orquestra tocando e tem um solo de fagote, né? E ele está tocando, e a orquestra está tocando forte, por exemplo, né? Como uma empresa, né? Uma reunião. E eu preciso que o solo de fagote apareça, eu não vou falar, por favor, fagote mais forte. Não. Pessoal, por favor, vamos ouvi-lo. Toquem ouvindo o fagote. Então, quando você toca ouvindo o outro instrumento, naturalmente você toca menos, você toca mais relaxado, ouvindo. Então, isso é uma coisa que a pessoa começa a aprender, né, a tocar, cantar, ouvir a todos. Né? Prestar atenção, respeitar o tempo do outro, a hora do outro. Com certeza. Tem uma série de valores aí, né, Sérgio? Que a gente pode trabalhar nas empresas através da música, né? Certeza. E a gente falando também dessa presença da música na vida da gente, a gente pode começar até mesmo pensando no coração. Todos os nossos órgãos têm um ritmo. Tem um ritmo. Villa-Lobos falava isso, né? Não o coração está batendo, é o primeiro instrumento. É o primeiro instrumento, né? E a partir daí, o organismo, naturalmente, numa certa harmonia nesse ponto de vista, né? Em relação a questão da harmonia, foi um fato muito interessante que aconteceu lá no coro da CBA. Cada um, nem sempre eles trabalhavam na mesma área, porque a empresa ali tinha 6.500 funcionários, era muito grande, né? E eu tinha no coro ali 28, 29 cantores. Então, cada um era de uma área diferente, muitos se conhecendo no coro, né? E realmente virou uma família aquilo, né? E haviam 2 cantores, que eram 2 baixos, né? Que eles trabalhavam na mesma área, mas não juntos, né? E eles começaram a desenvolver, pediram para eles fazerem um trabalho e para eles desenvolverem juntos, na área elétrica, né? E acabou que eles eram tão integrados no coro, que eles cantavam tão bem, tão timbrado, que eles ganharam um prêmio na empresa. Eles ganharam um prêmio do resultado do trabalho produtividade. Na produtividade deles dentro da área. Não exatamente no coro, mas na produtividade. O reflexo de um trabalho no coro gerando resultados na organização. Exatamente, que isso era uma coisa que era comum. Muito curioso, porque assim, como eles, lá na empresa, como disse que, voltando lá, a empresa era uma mãe, eles eram dispensados durante 3 horas de trabalho para estar ali no coro. E nem por isso deixou de cair a produtividade. Muito pelo contrário. Aumenta. Então, o que eles faziam? Eles davam tudo o que eles podiam lá na área. Todo mundo admirava, né, a produtividade deles na empresa, porque eles faziam aquilo com muito amor.
porque eles adoravam fazer aquilo. Né? Adoravam estar no coro, era realmente uma família. Isso é muito legal. Agora, Evandro, uma empresa grande como essa que você está usando de exemplo para a gente, o pessoal não saía no tapa para pegar essas 28 vagas só para o coro? Como é que você faz? Qual era o critério? Era realmente de voz? Olha, realmente assim, a empresa, eles tinham um critério de que realmente entrasse no coro quem tinha um certo talento, né, que já tivesse uma certa afinação e tal. Era feito um teste né, vocal para saber de que nota até que nota ele alcançava, né, qual o timbre dele e tal. Claro que tinha alguns que não tinham tanto um talento quanto os outros, normal, acontece, né? Mas no desenvolver do trabalho, eles iam realmente aprendendo e se integrando, que é aquilo que foi da harmonia, né? Como vira uma família, um ajudava o outro. Né? Não tinha essa coisa da rivalidade. Eles iam aprendendo essa coisa do respeito, né? Que é muito, muito importante, né? Para um trabalho musical, um trabalho geral, né? Numa empresa, né? Que é a questão do respeito, né? Sim. Das diferenças. Né? E nós vamos falar mais um bocadinho, já, junto com o Sérgio Rage. O programa No Mundo do Trabalho vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já. TV Cidade, Canal 9. Fique com a gente.